Olá pessoal, eu sou o Dr. Hugo Migliorini, eu sou médico, trabalho com harmonização facial, trabalho com alta performance metabólica, fisiológica e hormonal. Essa aqui é minha esposa, se apresente. Boa noite, gente, tudo bem? Primeiro, parabenizar todo mundo aqui hoje, estudando mais um pouquinho, né? Querendo mais conhecimento sobre a harmonização Buscando facial. conhecimento, né? Sim, parabenizar e agradecer o convite do Cássio e do Rafael. Bom, eu sou a doutora Luísa Garcia, sou farmacêutica, sou formada pela UF. Já trabalhei na Fiocruz, no Vital Brasil, mas sempre me interessei pela área da estética. E quando eu voltei para o Espírito Santo, eu vi mercado para essa área onde eu morava. E aí abri minha clínica, minha primeira clínica de estética, e fui fazer depois minha pós-graduação em farmácia estética aí no Rio. E fiz os cursos, fiz inclusive o curso do Cássio de harmonização facial, fui depois ser monitora do curso dele e desenvolvi a minha técnica de preenchimento labial, a Lulips, que eu vou vir aqui falar com vocês um pouquinho sobre ela. Legal, legal. Bom, antes dela falar desse Lulips, né, que eu, modéstia à parte, eu adoro, eu vou trazer para vocês um conceito muito interessante. Nessa época de quarentena, muita gente caiu, né, de rendimento, caiu de marcação de agendas, caiu a quantidade de pacientes, né, caiu como é que é o nome? Né? Então, eu estou trazendo algumas dicas de como você se reposicionar no mercado. Quando a gente começa a fazer um curso e a gente tem novos aprendizados, a gente tem muita dificuldade de como vender aquilo ali. Eu vou trazer para vocês algumas coisas que tem muito estudo por trás, né? Infelizmente, os meus slides deram um pau, então eu vou ter que trazer as fotos e eu vou ter que trazer somente o meu conhecimento que está dentro dessa cabeça aqui. Então vamos começar. Vamos lá. O ser humano ele trabalha com alguns canais de comunicação. Tá? Isso é bem simples. A gente vê, a gente escuta e a gente sente, né? A sinestesia. O que isso quer dizer? A gente tem que usar esses canais. Se você só falar, nossa, a boca dele que ele faz é linda, no caso, a boca que ela faz é linda. Ok. Agora, se eu vejo uma boca, se eu escuto sobre aquela boca, se eu talvez dê uma bitoca naquela boca, eu sinto uma boca diferente, eu vejo, aquilo ganha mais poder. Como é que eu vou explicar isso talvez mais lúdico ainda? Quando a gente é pequeno, a gente está num aniversário, a gente está comemorando nossa vida, né? O nosso nascimento, e com isso a gente começa a ter o nosso parabéns. E a gente está lá vendo todo mundo nos aplaudindo, a gente está ouvindo o aplauso, a gente está ouvindo o quanto a gente é maravilhoso, quanto a gente tem que continuar sempre assim. A gente está sentindo aquela energia maravilhosa, todo mundo perto da gente, abraçando, amando a gente. E aí do lado do bolo tem um brigadeirinho. E aquele brigadeirinho ali, ele vira uma, entre aspas, uma personificação, vamos botar assim, daquele momento. Ele cria, ele faz uma âncora naquele momento ali. Então, toda vez que eu me sentir triste, que eu quiser ser aplaudido, que eu quiser me sentir bem, que eu quiser me sentir mágico e maravilhoso, talvez eu possa buscar num bombom, num brigadeiro, esse sentimento. Com o ser humano, a venda funciona exatamente assim. A gente vai buscar alguns elementos que remetem a alguma coisa que a gente já viu lá atrás, o que a gente já viveu lá atrás, o que a gente gostaria de viver, ou que a gente viu e quis, ou que a gente sempre quis. Simplificando, a gente sempre vai ver, ouvir e sentir. Existem 4 padrões comportamentais básicos que ditam quem o ser humano é, né? Ele pode ser D, I, S, C. Existem vários estudos, logicamente. O que eu uso no meu consultório, o que tem me ajudado muito, são esses 4, D, I, S, C. Dominância, influência, estabilidade e conformidade. Dominância é o cara do desafio. Você não consegue emagrecer? Oi? Você falou que, eu não consigo? Eu consigo sim. Me respeite. E a pessoa vai mergulhar naquilo e ela vai fazer todo aquele protocolo porque ela está sim desafiada. Ela é focada no resultado. Não importa o que aconteça, ela quer o resultado. A influência, eu sou impuro. Impuro é isso. Fala com as mãos, quer agradar todo mundo, quer trazer todo mundo para perto, quer atrair todo mundo. A estabilidade, opa, eu não posso falar tão alto. A minha voz pode até te incomodar.
Então eu falo um pouquinho mais baixo, mais tranquilo, para não te ferir, para não te irritar, para não te incomodar. E o C é conformidade. O C, ele precisa entender a logística toda, então ele foca em meta, mas ele é muito mais em como chegou naquilo. Ganhei 1 milhão esse mês? Como? Não, mas calma, se eu estava ganhando 100 mil, pelas minhas contas, talvez não... E lógico que você pode ser D, I, S, você pode ser DI, ID, SC, CD, você pode dançar aí até 3 padrões comportamentais numa mesma pessoa. A única pessoa que tinha 4 padrões comportamentais era a Mulher Maravilha, porque quem criou esses 4 padrões comportamentais foi o Marston, que foi o mesmo cara que criou a Mulher Maravilha. E como ele era um ótimo vendedor, ele ainda botou que a Mulher Maravilha tinha a corda da esperança, qual é o nome? Não, a corda da verdade, o laço da verdade. E o laço da verdade era nada mais nada menos do que uma outra invenção dele, o polígrafo. Sim, a máquina da verdade, o detector de mentiras. Sendo assim, ele criou esse padrão. Quando os pacientes chegam no nosso consultório, eles sendo na nossa frente, a gente tem a gente tem que treinar isso, é uma coisa chamada calibragem. Quando eu falo uma coisa para você que não te agrada, talvez você possa abrir o buraquinho do nariz, você possa talvez franzir a testa, se o botox não estiver em dia, você pode recuar o corpo. Isso é calibrar. Eu estou vendo se essa pessoa gosta ou não. Então, se você chega para uma pessoa que é conforme e quer vender tudo numa pegada só, porque talvez não venda. Se você é uma pessoa, se você pega um paciente S de estabilidade e quer vender um protocolo muito amplo para ele, ele vai dar um passo atrás. Por quê? Porque ele tem que ter certeza do que ele quer. Então tem que ser muito bem explicado, tem que estar muito calmo. Uma frase que eles adoram é: faz sentido para você? Sabe? Você fica confortável com isso? Porque se ele se sentir bem e confortável, ele faz. E aí, a partir do momento que ele decide fazer, nada mais tira dele. Então, são algumas técnicas que valem a pena sim ser estudadas para chegar até o paciente da forma certa. Influência, assim, rapaz, vamos fazer um negócio aqui, rapaz, tá todo mundo fazendo isso aí, rapaz. Isso aí é maneiro pra caramba, cara. Aí eu falo, pô, é maneiro mesmo, então eu vou fazer também, cara. E vou fazer, porque eu sou da galera, eu sou do grupo. Não sei quem fez, eu também quero fazer. Não, vamos fazer junto então. Pô, vamos fechar a galera aqui. Tá? Não tô estimulando, como é que é? Não posso falar. Estou estimulando vendas em conjunto, em grupos, mas vendas casadas, mas a ideia é exatamente essa, tá? Cadê? Bota a foto para mim aí. Então, basicamente, é o método DISC, dominância, influência, estabilidade, conformidade. Tente entender qual é o padrão comportamental do seu... Opa, deixa eu melhorar a cor aqui, ó. Do seu paciente. A partir do momento que você entende, você consegue ter uma comunicação com ele, você cria rapport. Rapport é uma palavra que não tem muito significado, mas se você tentar talvez explicar, rapport é uma troca. Passa por empatia, passa por realmente troca ali, sabe? É você falar uma coisa, você perceber que talvez o cara torça pro mesmo time que você e você entrar nesse assunto, pro cara se ver em você. Afinal de contas, quem é a pessoa que a gente mais confia? Amor, você é a segunda. Eu confio mais em mim mesmo. Todos nós confiamos mais em nós mesmos. A gente se olha e confia na gente. Ela pode ter uma autoridade sobre mim e falar, amor, acho melhor fazer assim. Como eu confio na minha confiança nela, eu faço. Se eu não confiar, eu falo, não, vou pular. Sei lá, vou me esconder aqui. Eu conto comigo. Deixa eu voltar aqui pra mim. Foi. Então, sendo assim, ou se eu confio mais em mim mesmo, se eu começo a me ver no outro, eu começo a espelhar o outro e me ver no outro, eu vou me aproximando, eu vou criando essa confiança no outro, o que vai acontecer? Fica mais fácil de convencer a pessoa. Isso não é só manter a ética. Você não vai empurrar nunca nada que não seja válido, que não seja necessário, que não seja que não vá trazer ganhos para o paciente. Mas às vezes nem ele sabe o que ele precisa. E às vezes a gente tem que convencer ele do que ele precisa. Porque às vezes ele acha que ele quer fazer... Quem aí já não pegou? Doutor, eu quero fazer um botox aqui, ó. Eu falei, não, filho, mas aí não é toxina, entendeu? Aí não, mas é porque... Então, assim, é entender esse paciente, fazer ele confiar em você. Existem técnicas e mais técnicas para rolar essa empatia, essa aproximação entre você e o paciente, trazer ele para o seu lado. E a partir do momento em que ele começa a entender que as ideias são dele e não suas, que você simplesmente trouxe à superfície,
essas questões, ele compra elas. Então é bem interessante isso também. Então temos padrão comportamental, já temos essa questão de espelhamento, desses canais de comunicação, né? Eu que trabalho muito com emagrecimento, né? Eu uso isso praticamente todos os dias. Afinal de contas, a mulher pode adorar se ver no espelho magra, mas ela também pode adorar ouvir que ela está magra. Mas mais ainda, ela pode adorar aquela calça dela que já está frouxa caindo. E eu tenho que usar isso a favor do nosso protocolo para ela chegar no objetivo que ela quer. Uma relação de ganha-ganha. Ela continua minha paciente e ela continua feliz com os resultados que ela tem. Eu estava vendo uma palestra no TED Talks, muito interessante, que eu queria até trazer para vocês aqui. Mas o slide não abriu. É uma palestra, o cara explicando a importância dos 5 sentidos. De novo, canais de comunicação, 5 sentidos e tal. Ele fala que no colégio, novinho, ele tinha um amigo que ele não gostava muito. Mas esse amigo dele não sabia que ele gostava dele menos ainda do que ele gostava. E por quê? Porque o professor deu uma tarefa para casa que era o seguinte: vocês vão pegar esses girassóis... Mentira, desculpa, adiantando. Você vai pegar e vão fazer relógios com coisas naturais, sem usar tecnologia. Vocês vão inventar relógios com a natureza. E eles, beleza, cada um criou o seu, esse cara foi lá e montou com girassóis, agora sim. E aí esses girassóis iam acompanhando e tal, o sol e beleza, e aí de acordo com os girassóis do jeito que estavam, ele sabia a hora. Ok, interessante, achei bem inteligente. Só que o amigo dele foi mais sagaz ainda. O amigo dele botou algumas cumbucas com uma lupa por cima, e essa lupa, dependendo do sol, né, fazia o foco dentro dessa cumbuca. Dentro de cada cumbuca tinha uma essência. A partir do momento em que a pessoa via a fumacinha saindo e o cheiro, tinha uma experiência diferente. E eles criaram uma metodologia para estudar isso, né? O estímulo, o estímulo desses sentidos. E a partir do momento em que começaram a estudar os estímulos desses sentidos, eles começaram a ver que, tipo, andar de moto, estimula a visão tanto e tal, e estimula a audição tanto por causa do barulho do motor, e como é que é, a pessoa que anda com isso é por quê, e tal, e fizeram vários estudos sobre isso. E descobriram uma coisa bem legal, que teoricamente, e aí eu vou falar porque nem todo mundo está tão bem assim, mas teoricamente, o momento na vida do ser humano em que os estímulos são mais estimulados, em que os estímulos estão mais aflorados, em que as pessoas estão tendo maior percepção e com isso tendo mais facilidade em memorizar, é no orgasmo, é no sexo. Isso mesmo. Cadê? Bota a foto aí da palestra. A foto da palestra é essa aqui, para vocês acharem que não estou mentindo. Não dá para ler agora, mas está escrito ali: por que sexo é tão bom? Cadê? Isso parte do princípio do seguinte: o nosso cérebro, eu vou tentar desenhar para vocês aqui com a minha mão, tá? Desenhar com a minha mão. Ilustrar com a minha mão. Vamos pensar aqui, ó, tá? O cérebro está aqui. O lado de fora, essa camada toda de fora aqui, é chamada de neocórtex, tá? Esse neocórtex aqui é o cérebro novo, é o cérebro mais cognitivo, é um cérebro mais da inteligência, da lógica, né? Vai buscar, vai justificar aquelas coisas. Deixa eu botar a luz pra gente aqui, isso. Que vai pensar, que vai justificar as ações, reações que você tem, que vai ser realmente o raciocínio, ok. Lógico que isso é ilustrativo, tá? Não é tão simplista assim, mas só para ficar bem claro. Embaixo do neocórtex, nós temos o límbico. O límbico é aquele apaixonado, é aquele do amor, é aquele dos valores, das crenças, das emoções. É quem realmente toma algumas decisões que depois o neocórtex vai justificar. A gente compra quando a gente está trabalhando no límbico, mas mais ainda, a gente compra sem nem questionar, sem nem pensar quando a gente está no pequenininho. Neocórtex é esse aqui de fora, esse aqui de dentro seria o límbico, e essa maçãzinha aqui, ó, da minha mão, seria o reptiliano. Reptiliano, de réptil. Então você pensa lá de trás, né? Mas bota lá para trás nisso. É o nosso cérebro mais primitivo, mais primal, mais
roots, mais palho, mais... É aquele cérebro que é o cérebro que é o de defesa, é o de sobrevivência, tá? Então pensa o seguinte, o nosso cérebro, ele trabalha de uma forma bem simples. Quando acontece alguma coisa que incomoda ele libera hormônios, citocinas e tudo mais, para ter a ação que ele quer. Sendo assim, o nosso cérebro ele está sempre em alerta e vai entendendo. Opa, sobrevivência, então calma aí, vamos liberar esse hormônio aqui, que esse hormônio aqui vai irrigar os músculos e a pessoa vai conseguir levantar esse negócio que está pesado, que está machucando ela. Não, calma aí. Eu tive um professor que foi mergulhar no Nordeste, viu um vulto preto no mar. E aí o vulto preto no mar no Nordeste, o cérebro dele fez toda a semântica daquilo, fez toda a interpretação daquilo, fez tudo... Tubarão. O coração dele acelerou, a visão dele ficou em túnel, ele entrou num estado de fuga, luta ou congelamento. A musculatura se irrigou de sangue, ele começou a bater os braços loucamente, ficou de espinego, respirando, e era uma sacola de lixo. Mas o corpo dele respondeu ao cérebro. E o cérebro manda e muito, tá? Nosso cérebro ele tem um conceito de eu sou preguiçoso. Mas não é porque é preguiça por si só. Na verdade, ele fala o seguinte, eu sou um sobrevivente. Então, se eu cair numa ilha deserta, eu preciso acumular gordura para queimar caso eu precise. Então, se ele acha que está correndo risco, ele começa a acumular. Se tem alterações metabólicas, fisiológicas, hormonais, ele começa a acumular. Ele fala, não sei o que vai acontecer, se der um piripaque, eu preciso poupar energia. Então, o cérebro vai fazendo isso. Só que, se o papel do ser humano na face da Terra é sobreviver, a gente descobriu que pode sobreviver de maneira diferente, sendo feliz, viajando, cantando, curtindo, mas sobreviver, o cérebro virou e falou assim, então vamos fazer uma coisa, né? O jeito de sobrevivência, o jeito do ser humano sobreviver é na reprodução. A reprodução garante a sobrevivência da espécie, a reprodução garante a passagem do material genético para a próxima geração, a cultura e para a próxima geração. Então, nosso cérebro ele trabalha num estado de alerta para reproduzir. Então, calma. Se na hora do sexo, na hora da reprodução, eu tenho mais estímulo, né? Na hora da reprodução, eu tenho mais estímulo e o meu cérebro está o tempo todo buscando essa reprodução, porque é o jeito de garantir o nosso papel na Terra, começa a juntar os dois. E o que é isso? O nosso reptiliano, a gente não tem controle sobre ele, tá? A gente não faz por mal, nem homem, nem mulher. A mulher, por exemplo, se sentir envergonhada porque um homem, né, falou um gracejo que ela gostou, ela vai ficar ruborizada, porque a parte hormonal feminina vai fazer uma vascularização mais periférica para ela mostrar o interesse de volta. Tipo o rabo do pavão que abre para poder conquistar a fêmea. O homem pode falar bobeira, tipo, mas ela tem um peito legal, ela tem uma... Na verdade, ele está falando, ela pode alimentar meu bebê, ela tem passagem para o meu bebê, tá? Isso é primitivo, isso é instintivo. Isso não tem a ver com machismo, feminismo, sexismo, não é nada disso, é fisiologia humana. Cada um faz o que bem entender, não me diz respeito a isso. Eu estou falando de fisiologia humana, parte hormonal e cérebro, entendimento, significados, somente isso, tá? Voltando, se o cérebro está trabalhando nessa frequência, o Napoleão Hill trouxe, Napoleão Hill é um dos grandes caras hoje em dia de estudo de comportamento humano, de inteligência emocional e tal. Ele trouxe esse conceito de que quando tem alguma tensão sexual acontecendo em qualquer lugar, o ser humano tem mais engajamento, tem mais atenção, tem melhores resultados. Por quê? Por exemplo, vamos dizer que eu tinha uma crushzinha no colégio. Desculpa, amor, não tinha te conhecido ainda. O que eu fazia? O que acontecia? Se era uma professora que eu tinha uma quedinha, eu com certeza ia nas aulas, era o primeiro a chegar, era o último a sair, prestava mais atenção, fazia as atividades físicas. Lógico que isso eu estou falando bem lúdico, tá? Fazia as atividades físicas, olhava para a aula, pensava naquela área, era o melhor aluno, tá? Se trouxer um pouquinho mais para o lado empresarial, né? Vamos dizer que a presidenta da empresa ou o presidente da empresa tem um secretário, uma secretária bonita. A partir do momento que tem uma tensão sexual, os rendimentos são maiores. Quando eu falo tensão sexual, pelo amor de Deus, não vamos entender nada diferente do que
um ser humano bonito e atraente e próximo. Não é que vai acontecer alguma coisa, não é que tem que acontecer alguma coisa, não é que... Não estou falando nada disso. Mas a partir do momento em que enrola, sim, uma tensão sexual, estudos mostram que existe, sim, uma diferenciação no rendimento da pessoa. E daí vem essa grande... como é que eu vou explicar isso? Arma que a gente pode usar, arma talvez seja muito forte, mas essa coisa que a gente pode usar... Artifício. Oh, meu amor. Eu ainda vou casar com você. Não é minha vez de falar ainda, mas eu posso... Vou te ajudar. Esse artifício que a gente pode usar para realmente mostrar para o nosso paciente o que ele precisa. O que ele talvez nem saiba que precisa, e a gente percebeu e a gente está mostrando para ele. Então o que a gente faz? Por isso que quando você for postar as suas fotos, ou quando você posta suas fotos, você bota uma glicerina no lábio. Por isso que você bota um batom. Por isso que você deixa a boca mais carnuda. Por isso que você deixa a pessoa maquiada, mostrando alguns traços mais estéticos. Bem ou mal, o homem quando olha para uma mulher, por exemplo, com olhos claros, o que atrai não é o olho claro por si só. O olho claro por si só, ok, é um olho bonito. Existem olhos pretos lindos. Mas, com certeza, na hora que olha e atrai, é pensando assim, poxa, o produto da minha reprodução, vamos falar assim, para não ter nada de... O produto da minha reprodução terá olhos lindos. O perfume nada mais é do que uma reação com o sistema imunológico que a pessoa cheira e identifica que o sistema imunológico dela com o da parceira ou do parceiro vão fazer um produto da reprodução muito mais seguro, muito mais protegido. Então, esse conceito de transmutação do sexo é muito mais primitivo, é muito mais nativo do ser humano, sabe? Aquela coisa que a gente carrega com a gente não pode negar. E é uma coisa que vai fazer talvez o paciente entrar sem grandes questionamentos, confiando mais em você, porque você realmente entendeu, você realmente está mexendo com um lado dessa pessoa que ela até então talvez não entendesse. Ela fala, nossa, mas muita gente vai no seu consultório quando vê uma foto sua de antes e depois. Na medicina, isso é vetado. Em alguns outros conselhos, isso é permitido. Mas quando vem a pessoa na rua, né, e vem, nossa, que boca linda que você tá. Ah, eu vi. Nossa, mas que ângulo da mandíbula, que malar, que pele, que cabelo. Ou no meu caso, nossa, que corpo, que shape, que abdômen, que bíceps, tá? Isso você vai mexendo com a parte mais reptiliana da pessoa. A pessoa compra esse produto com muito mais certeza do que quer. Lembrando sempre que com muita ética a gente vai fazer isso. Eu acho que eu preciso falar para todos vocês, adorei fazer isso para todos vocês, não preciso falar isso, mas realmente, assim, né, com muita ética a gente vai conseguir convencer o nosso paciente da necessidade daquilo, porque tem muita gente que não entende, não vê isso da mesma maneira que a gente tem olho treinado para isso, tá? Então, se a gente respeitar o reptiliano, o límbico, que é o valor, crença e emoção da pessoa, e aí sim o neocórtex vai lá e calcifica aquilo tudo, vamos botar assim, né? Tipo, compra aquilo ali e justifica, beleza. Então, se mexeu comigo, né? Se está congruente com quem eu sou, então beleza, então eu faço. Se você consegue comunicar no canal certo de comunicação da pessoa, você consegue adentrar nessa parte reptiliana dela com mais facilidade, nesse límbico dela com mais facilidade, e dependendo da qualidade do seu produto, com certeza você está fadado ao sucesso. Bem-vindo ao mundo dos bem-sucedidos. E por que eu comecei essa palestra aqui, essa conversa com vocês, né, já que o meu slide travou e eu acabei perdendo algumas frases de efeito lindíssimas. Por quê? Porque a Lu tem uma metodologia diferente, doutora Lu, tem uma metodologia diferente, uma metodologia própria. E assim, né, eu quero que vocês percebam
como além da metodologia, além de toda a parte técnica da coisa, também tem a parte da divulgação, também tem a parte de como estimular as pessoas a irem até você, como prender elas a você, como olhar e falar assim, cara, eu quero ter essa boca aí. A minha boca tem que ser essa aí. Isso é muito importante, isso vai fazer total diferença no consultório de vocês. Agora eu vou deixar com a minha querida e amada noiva para eu explicar para vocês o que é o Lulips. Vamos mudar um pouquinho essa foto aqui de fundo. Não dá pra ver? Vou colocar aqui. E a gente começa com uma fotinha de um preenchimento labial. E agora, muita gente me pergunta, na verdade nem, né, quando vai no meu Instagram já pergunta sobre o Lulips, que é o que eu pergunto, né, posto muito, nem pergunta, e sobre o preenchimento labial e tal, não, e o Lulips, como funciona? Porque eu sempre divulgo muito isso, então é muito importante essa parte do marketing, né, você vender o seu produto de uma forma correta. E ele vai falar aqui junto comigo, porque vocês viram, né, ele tem uma facilidade, um dom de falar, e ele faz também, então a gente vai estar junto aqui falando sobre o preenchimento labial, na verdade sobre o Lulips. Primeiro sobre a minha técnica, antes da técnica seria a parte de venda. Eu sempre explico para o meu paciente que o preenchimento labial ele é um tratamento. Então o paciente a gente vai aplicar uma quantidade de produto, primeiro para tirar aquele craqueladinho, para dar um leve volume, né, naquele lábio. Eu associo na minha técnica a cânula e a agulha. Existe técnica simples, né, só com cânula, existe técnica simples só com agulha. Ela desenvolveu e me ensinou a técnica mesclada. A técnica mesclada, casada, agulha e microcânula. Isso, a cânula vai agredir menos esse tecido, então eu já consigo uma resposta da minha paciente me divulgando nas redes sociais, então é bem legal, elas já fazem essa venda, né? A maioria das postagens que eu faço é repostagem, na verdade, das minhas pacientes. Mas o que? O que faz? Mas essa parte da venda, então sempre mostrar para ela e deixar tranquilizar e falar que eu faço que o preenchimento labial ele é um tratamento, então a gente coloca uma quantidade de produto e que com um mês ela vai voltar, a gente faz uma revisão e se houver necessidade eu coloco mais um pouquinho de produto. Então essa seria a parte de venda. A parte realmente da técnica, o que eu faço? Higienizo todo o rosto da paciente. Importante, lembrando que a boca é mais suja que o ânus. Faço o registro fotográfico. Eu sempre falo, o registro fotográfico às vezes é mais importante que o próprio preenchimento. Porque se você não tiver, como que você vai mostrar o depois? Ontem eu tive um caso com uma paciente, a revisão dela, ela falou, Lu, tá um buraquinho aqui, né? Aí eu fui mostrar pra ela já tinha esse apertamento, tinha uma depressãozinha aqui no lábio. E se ela não tivesse, né? Se eu não tivesse tirado as fotos, né? Então, mais importante que qualquer coisa, que qualquer preenchimento, é você tirar essa foto, tá? Então, você tira de todos os ângulos, faz vídeo, faz foto em pé, faz foto deitada. Então, o segundo passo é esse, higienizou, você faz as fotos. Depois, faço a marcação. Então, eu faço a marcação dos pertuitos. Deixa eu passar umas fotinhas. Só para mostrar onde eu faço a marcação. Não vai dar para marcar. Vamos lá, gente. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Faço a marcação do pertuito. Não sei se dá para ver. Então, eu faço... que é onde eu faço o pertuito com a agulha, né? Então eu faço um pertuito aqui, outro aqui, aqui e aqui. Vou fazer a marcação também desse vermelhão seco e do vermelhão molhado, tá? Então eu não venho para essa parte aqui que tá molhada. Tá, fiz essas marcações e vou ver primeiro a simetria
do meu paciente tem alguma assimetria, é por lá que eu vou começar a minha técnica. Então, se é um mais altinho que o outro, eu começo por essa parte. Vou corrigir essa simetria e depois eu dou continuidade no procedimento. Vamos lá. Vai me... Fale. O que que tá faltando? Tá faltando, você fez o pertuito? Fiz o pertuito. Aham. Fiz as marcações. Anestesia. Anestesia, tá. Então, fiz as marcações, vi onde está a simetria do meu paciente, que é por onde eu vou começar. Vou anestesiar. Fiz a anestesia intraoral, faço a parte de cima. Depende, na verdade, se eu fizer começar pela parte superior, ao invés de anestesiar já em cima e embaixo, eu começo anestesiando a parte que eu vou começar o procedimento. Então, se eu começo pela parte superior, que é o que tem a simetria, vou anestesiar em cima. E começo o procedimento. Faço o pertuito e começo o procedimento com a cânula. Por que a cânula você começa? Então, meu procedimento de volumização é todo com cânula, tá? Eu só uso agulha para fazer o contorno. A cânula, ela agride menos o tecido. Então, eu consigo, fica menos roxinho, eu consigo, é o que eu comentei anteriormente, eu consigo uma resposta, um resultado melhor para o meu paciente, né? Para ele me divulgar, eu consigo um resultado mais bonito sem agredir tanto esse lábio, usando a cânula. Lembrando só o seguinte, porque a cânula, na verdade, né, a saída, né, o orifício é lateral. Então, para fazer uma linha reta é um pouquinho mais chato. Com a agulha, além de, né, para frente, então a gente consegue fazer o traçado corretamente. E para volumizar, que esse traçado não tem tanta, né, importância assim, na questão da volumização, então a gente consegue fazer com a cânula. Fazendo com a cânula essa volumização, a gente não fica aqueles roxões. Então, a pessoa já consegue postar logo de cara. É muito raro ficar um hematoma aqui, mesmo quando fica muito pouquinho, sabe? Não fica aquelas bocas marcadas e tudo mais, né? Lembrando que cânula não vai perfurar vaso, então esse hematoma fica praticamente inexistente. A cânula que eu uso é a 22G. Não sei se dá pra Não vai ver. Não vai ver. Mas acreditem, tá. é 22G. ela. Qual agulha que você usa? Agulha para o pertuito. 22G também. E o que eu uso para contorno é Lembrando, tá? A agulha para o pertuito, ela tem que ser do mesmo tamanho ou maior que da cânula, senão você vai ficar tentando botar um negocinho num furinho que não entra, tá? E aí realmente você vai machucar. E pro contorno... Não há transmutação que cuide disso. E pro contorno eu uso a 26, que é aquela do caninho marrom. Isso. Eu antigamente, quando eu iniciei isso, lá atrás, quando eu dava aula de medicina estética e tal, eu usava a preta. A gente tem a preta longa e a preta curta, né? Intramuscular, no caso, né? Mais curtinha. Então eu pegava essa pretinha, colocava ela fazendo todo o trajeto e voltava em retroinjeção. Só que realmente essa subcutânea fica mais fácil de fazer porque ela é mais fininha, vai igual uma manteiguinha. O que mais? Estou ávido por conhecimento, Fábio, o que mais? Então, na parte superior, então vou finalizar a parte superior, faço a correção dessa simetria na parte superior, então entrei com a cânula, preenchi aonde eu tenho que corrigir essa simetria, anestesio a parte de baixo, eu faço precisava de marcar ali atrás, mas faço um bolo aqui, faço um amassamento para uniformizar esse preenchedor, faço a mesma coisa do outro lado e vou fazer o contorno. E em cima? Em cima também faço esse amassamento. Você faz o filtro? Não é em todo mundo que eu faço filtro. Por quê? Tem gente que já tá marcadinho e não tem necessidade, tá? Então, você tem que avaliar. Na verdade, cada paciente é de um jeito. Né? Tem gente que já tem o arco do cupido bem marcado, às vezes não tem necessidade de fazer.
Não é muito uma receita de bolo. Você tem, na prática, você vai vendo o que você pode fazer naquele paciente. Na verdade, o Lu Lips é uma evolução do Miami Lips, só bem mais harmônico, né? A gente via muito marcado e a Lu conseguiu ter essa percepção e esse feeling de ver que era uma boa técnica, mas com a marcação que não agradava a todo mundo. Então, uma evolução do Miami Lips, só que com o toque da doutora Lu Garcia. Isso mesmo. E aí, para finalizar, o que ele fala de mostrar resultados com uma aparência bonita, já que eu associo a cânula com a agulha, que se não tem uma agressão tão forte do tecido e eu consigo mostrar um resultado legal no final, é aquela passadinha de vaselina, é aquela passadinha de... A gente produziu um gloss para passar no lábio da paciente, a gente entrega para ele no final e... Que ela fica um arraso. Fica lindo. Ela vai fazer hidratação, vai puxar água, tem um mentolado, a paciente sentiu uma... Ele fica assim, eu tiro a fotinha assim. E eu vou mostrar alguns resultados aqui. Então, para finalizar, a gente tem que fazer o registro fotográfico de novo. Explica para a paciente que tá inchado, né, pelo anestésico, pela agressão mecânica da cânula, pelo volume mesmo do preenchedor. E é isso. E a gente passa esse gloss, tira a foto de novo e a gente faz a revisão com 30 dias. Comprovável, porque todo mundo quer mais um pouquinho, comprovável a aplicação de mais preenchedor. E eu vou mostrar alguns resultados aqui. Lembrando, né, que enquanto você coloca aí, lembrando assim, né, puxando para o meu assunto, é o quê? A partir do momento em que a pessoa começa a ter começa a ter essa tensão sexual, começa a olhar, fala, nossa, com uma boca dessa, ela deve beijar homens lindos, ou com uma boca dessa, ela deve beijar mulheres lindas, ou tanto faz. Você começa a despertar no paciente um interesse um pouco diferenciado, sem mesmo ele perceber. Então, use e abuse disso. Não esqueça nunca de estar sempre bem, né? O profissional está sempre bem alinhado, bem cuidado, né? Porque também faz parte, mas assim, as fotos têm que estimular esse reptiliano do paciente. O reptiliano tem que ser o primeiro, porque é ele que ele pode até depois começar a dar alguns passos atrás, mas o reptiliano que vai fazer ele passar o cartão. Depois que ele passa o cartão e bota a senha, já é praticamente o paciente seu que vai fazer um procedimento. Vamos chegar um pouquinho para cá para ver se... Opa, deixa eu tentar sair daqui para não... Isso. Esse aí, correção de assimetria. Tem que falar mais alto, meu amor. Correção de assimetria, esse lábio um pouquinho maior que esse. A gente preencheu também essa partezinha. Tira esse craquelado, né? Hidratou esse lábio. Fez o contorno inferior. Olha como muda o sorriso. Mais um caso de correção de assimetria. Lembrando que aqui a gente deixa